E onde é que existe muito miasma e muita larva astral? Porque está plasmada, e isto está provado, e por isso é que muitas pessoas se sentem mal quando vão a estes sítios, é nas prisões e nos hospitais. Nas prisões e nos hospitais existe uma carga de larvas astrais, miasmas, negatividade, que é quase palpável, como eu costumo dizer, é quase palpável. É pena que não se façam limpezas energéticas nos sítios, porque seria de muita importância serem feitas limpezas a estes sítios. Mas pessoas mais sensitivas, eu já ouvi muitas pessoas dizer: eu fui no hospital e ainda fiquei pior, eu senti-me pior. Pois sentiu. Porquê? Porque ela trouxe agarrado com ela toda esta energia negativa. Porquê? Porque imagina, tu tens um doente que está naquela cama, que tem um pensamento porque já está doente, porque não se dá, já está doente. Aquela roupa vai para lavar, mas aquela cama não. Aquela cama é a mesma, aquele ambiente é o mesmo, as paredes são as mesmas. No dia a seguir está lá outro doente com a mesma vibração, ou pior. Eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente. Aquilo está plasmado, está tudo a enviar. E assim sucessivamente, objetos, tudo o que está naquele quarto está a plasmar aquela energia. E quando tu, como pessoa sensitiva, entras naquele ambiente, tu quase que vais sentir, são formas quase como gelatinosas, normalmente, e por isso é que eu disse à Solange, nós íamos falar, é aquele tom cinza, aquele verde musgo, aquele podre que tu falavas da água, com essa cor, e que trazem, e elas emanam já um conteúdo adoecido. Numa prisão é igual, porque estão pessoas que estão naquela prisão, não serão todas, eventualmente, mas são pessoas que têm já cometeram crimes, violaram pessoas. Tive uma sacada aqui. Tudo isso é por causa do inconsciente coletivo. Certo? Porque isso, no hospital, quando a gente fala hospital, doente, já é o que vem automático na nossa mente? Tristeza. Logo. Isso é automático, inconscientemente. E você já vai com um sentimento de tristeza lá para o hospital. Claro que isso é desafiador. Uma mãe sua pode estar no hospital, o seu pai pode estar na UTI, sim, isso é sofrimento, isso é tristeza. Então você já leva essa percepção de sentimento para lá, certo? Certo. Olhando com outra visão, claro que isso nós humanos ainda estamos aprendendo com isso, mas o cenário ideal é a gente ir com outro sentimento, com sentimento de amor, com sentimento acreditando em Deus, acreditando no universo, porque a gente acredita em Deus. Se a gente tem fé, a gente não leva esse sentimento de tristeza para lá. É igual uma morte, a gente enxerga uma morte como um fim, mas a morte não é o fim, a morte é apenas o recomeço, uma nova vida. Mas o quê? Nós estamos instalados em nós toda essa programação de sentir o luto, a tristeza, porque a gente está apegado aqui ao mundo material, ao emocional, a gente está apegado às emoções, literalmente. Então a gente acaba levando isso. Então somos nós, como inconsciente coletivos, que a gente cria a frequência desses lugares. Quando a humanidade toda, por isso que a gente está nesse movimento de despertar. Quando a humanidade toda começar a despertar, só um momento. Quando a humanidade toda começar a despertar, vai mudar a vibração desses lugares. Vai mudar a vibração do lugar de um cemitério, do lugar de um hospital, do lugar de uma cadeia. Vai mudar a vibração. Mas isso depende de cada ser humano, de mudar esse inconsciente coletivo. Então, as larvas astrais estão ligadas às vibrações de cada ambiente. A sua casa pode ter. Então depende de você. Como? O seu sentimento vai determinar o seu sentimento, o seu pensamento, a sua emoção, o seu sentimento e a sua ação vão gerar, vai determinar a vibração da sua casa. Sim, e por isso, na tua casa, isto também é comum acontecer quando tu tens uma família que chega à casa, cada um com os seus problemas, e em vez de os pendurarem à porta, como eu costumo dizer, eles chegam em casa e estão a discutir, há violência,
há más palavras, há um tratamento que não é correto uns para os outros, isso fica também plasmado, fica muito plasmado e muito entranhado naquilo que é o ambiente daquela casa e daquelas pessoas, porque aquelas pessoas estão a absorver tudo isto. E como elas estão a absorver tudo isto, o que é que acontece? Não é fora do comum, acreditem, famílias inteiras adoecerem e não perceberem porquê. Mas ninguém vai ver qual é o comportamento daquela família e depois fica toda a gente, ai, coitadinhos, os coitadinhos, os coitadinhos. Mas o que é que os coitadinhos andaram a fazer? O que é que as pessoas andaram a fazer naquela casa? As pessoas respeitaram-se? As pessoas tinham respeito umas pelas outras? As pessoas viviam em amor dentro daquela casa? As pessoas estavam naquela casa e havia carinho para com as crianças, por exemplo? Ou aquelas crianças eram quase violentadas verbalmente, já para não falar fisicamente? Tudo isso cria aqui uma negatividade, aquelas crianças ficam logo com larvas astrais desde muito pequenas. E aí é mais complicado elas livrarem-se delas, porque depois lá está, é o nosso inconsciente coletivo, porque eles vão assumir aquilo como uma normalidade, porque eles sempre viveram isso como sendo normal, eles não conhecem outra realidade e vão levar isto para a vida. E aí nós vamos levando sempre para a vida, porque vamos levando isto e este inconsciente coletivo não muda. Então temos que ser nós a despertar e a mudar este padrão. O meu avô disse ao meu pai, tu és estúpido. O meu pai disse-me a mim, olha, tu és burra. E eu agora vou dizer o que é ao meu filho. Eu vou dizer, eu amo-te. Eu já quebrei aqui o padrão. Ao fazer isto, eu quebrei o padrão. E somos nós os responsáveis por fazer isso. Cada vez mais, neste mundo, somos nós os responsáveis por quebrarmos estes padrões que nos foram impostos. Eu não vou fazer o mesmo que o meu avô fez ao meu pai, o meu pai fez a mim. Eu vou quebrar aqui o padrão e vou dizer ao meu filho, não, eu amo-te, eu acarinho-te, eu respeito-te, eu vejo-te. E aqui é a quebra do padrão. E é aqui que nós travamos toda esta negatividade, toda esta questão das larvas astrais e dos miasmas. É nestas quebras de padrão. Exato.